Agradeço a Deus porque nós temos o privilégio de sermos filhos, servos e templo do Espírito Santo. Nós somos privilegiados, nós somos abençoados pelo nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Você é abençoado. Fala para o seu irmão que está ao seu lado assim: você é abençoado por Deus. Você é uma bênção. Você é privilegiado. Amém? Não se esqueça disso. Quando a tristeza querer invadir seu coração, lembre que você é privilegiado. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Amados, eu quero ler com os irmãos 4 versículos para a nossa meditação, mas eu quero ler em referências diferentes. Eu quero ler 2 versículos em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, para nós começarmos. Aleluia! É muito bom estar na presença do nosso Deus. Nunca desperdice a oportunidade de estar na presença de Deus. E às vezes as coisas acontecem e você fica assim: o que está acontecendo? Mas hoje foi muito falado de 1 Coríntios capítulo 2. As coisas do Espírito se discernem com o Espírito. Então, se você está perdido no meio do que está acontecendo, eu só te digo uma coisa: Jesus está operando. Jesus está trabalhando. Então, fica ligado para Ele também trabalhar na sua vida. Para Ele também operar na sua vida através do Espírito Santo. Amados, 13 de Hebreus 5 e 6. Diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Os irmãos repetem esse final: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Repete o final: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos lá para Mateus capítulo 24, versículo 35. E depois nós voltaremos para Hebreus capítulo 13, versículo 8. Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A igreja repete em nome de Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Voltamos para Hebreus 13, agora versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A igreja repete: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Amados, diante desses 4 versículos, eu quero falar com os irmãos sobre o Deus da provisão, mas de princípios. Ele é o Deus da provisão, mas o Deus de princípios. Nesse capítulo 13, esse capítulo ele começa com, digamos, alguns assuntos gerais. Se você for ler os versículos anteriores, ele começa falando sobre o amor fraternal, ele fala sobre hospitalidade, ele fala sobre lembrar dos presos, fala sobre o matrimônio, e assim chega nos nossos versículos. Nesses 2 versículos, ou no versículo 5, o escritor aos Hebreus, ele está falando assim: seja vossos costumes sem avareza, ou seja, sedes livres do amor ao dinheiro.
Porque não te deixarei, nem te desampararei. Existem muitos que não conseguem viver essa promessa. Existem muitos que não conseguem viver o não te desampararei e nem te deixarei. Por não conseguirem viver tal promessa, não conseguem dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Existem muitos que não conseguem viver tal promessa. Por que isso? Porque normalmente as pessoas que não conseguem viver tal promessa, não conseguem experimentar tal promessa, é porque querem somente o Deus Salvador. É porque querem somente o Deus que faz, o Deus que dá. Não querem o Deus Senhor. Porque para eu chamar Deus de Senhor, eu preciso me colocar na posição de servo. E para eu ser servo, é necessário obedecer. Muitos não conseguem viver a promessa, experimentar a promessa que ele diz: não te deixarei, nem te desampararei, porque não buscam a Deus como Senhor, mas querem somente o Deus Salvador, querem somente o Deus que dá. Sabe o que isso quer dizer? É aquele irmão, aquele amigo que só vem à igreja, só faz propósito com Deus quando tem algo muito difícil na sua vida. É aquele que só procura Deus, aí dá até glória a Deus e aleluia quando está na igreja. Até chora quando está na igreja. Mas quando a maré abaixa, aí ele segue o seu caminho. Quando aperta de novo, aí ele quer correr para a igreja de novo. Mas ele não vive o não te desampararei e não te deixarei. Ele não consegue dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Entenda isso, amados. Quando Deus fala, quando o Senhor fala, quando Jesus fala, Ele cumpre. A promessa que Ele fala, a palavra dEle não passa. Olha o que nós lemos em Mateus: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Aqui em Hebreus, o escritor escreve: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é. Isso quer dizer que se buscarmos da forma correta, se Ele diz que não vai te desamparar, Ele vai estar contigo todos os dias. Se Ele diz que não vai te deixar só, é porque Ele estará contigo todos os dias. Se Ele diz que vai te ajudar, é porque Ele vai te ajudar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque se Ele disse: passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Você crê nessa palavra? Amém. Só que eu quero meditar nesses dois últimos versículos que nós lemos. Passarão os céus e a terra, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para nós meditarmos ainda mais nesse versículo, nesses dois versículos, eu quero usar como exemplo, para nós entendermos, eu quero usar como exemplo a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, isso mesmo, nós entenderemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na Arca da Aliança, nós entenderemos que passarão os céus e a terra, mas as palavras não vão passar. Na Arca da Aliança. Amados, na Arca da Aliança tinha 3 itens. Quem consegue me dizer
Quais eram os itens que tinha na Arca da Aliança? A vara de Arão, o maná. Vamos botar teoricamente pela ordem que foi inserida. O maná, a vara de Arão e as tábuas. Amém? Amém. Para nós meditarmos, eu quero ler Hebreus 9, versículo 4, que vai confirmar o que nós estamos dizendo. 9:4 diz assim, de Hebreus: que tinha um incensário de ouro e a arca do conselho, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então nós tínhamos esses 3 itens dentro da arca. Amados, primeiro item, o maná. O maná, ele indica a provisão de Deus para o povo. Se nós lermos lá em Êxodo 16:32, diz assim: e disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. O maná representa a provisão de Deus. Entenda o seguinte, lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 14, quando Abraão leva Isaac para ser oferecido em sacrifício, porque Deus lhe tinha pedido, Deus, ele provê para Abraão um cordeiro. E naquele dia, Abraão chama aquele monte de Deus proverá. O Deus que provém. Deus é o Deus da provisão. Ele é Jeová Jireh. Ele provém, ele proveu, ele vai prover sobre a sua vida, para que você continue caminhando na presença dele. O povo estava no deserto e teve fome, natural. E a palavra vem nos dizer que durante 40 anos, todos os dias, Deus dava a provisão para eles. Comida fresca, todos os dias. Todos os dias o povo colhia comida fresca. Todos os dias Deus deu a provisão até que eles entrassem na terra prometida, para não morrerem de fome. Agora preste atenção numa coisa. Quando a humanidade estava sem chance de salvação, Deus proveu salvação a todos os homens. Jesus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: veio trazendo a salvação a todos os homens. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo também diz: Cristo veio para salvar os pecadores. Jesus vem nos dizer em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quando a humanidade estava perdida, quando a humanidade não tinha chance de salvação, Deus proveu a salvação. Nós recebemos
a provisão de Deus para as nossas vidas. Quem aqui tem Jesus na sua vida? Quem aqui já já recebeu a provisão de Deus? Quem aqui já experimentou, está experimentando a provisão de Deus? Levanta a sua mão para o alto e dá um glória a Deus, em forma de gratidão a Deus, porque nós estávamos perdidos, mas Ele proveu para a nossa vida o pão da vida que desce dos céus. Aleluia. Amados, segundo item, a vara de Arão. Quando nós lemos sobre a vara de Arão, lá em Números, capítulo 17, versículo 10, ele diz: então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. A vara de Arão, amados, aqui representa a misericórdia de Deus. A vara de Arão aqui representa a misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso. O salmista vem dizer no Salmo 103, versículo 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Jeremias vem nos dizer em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Entenda uma coisa, houve uma rebelião contra Moisés e Arão. No capítulo anterior, ele vai falar que Corá e outros homens se levantaram com mais 250 homens contra Moisés e Arão. E de uma forma bem superficial eu digo, por ciúme, inveja. Porque Moisés e Arão cuidavam do tabernáculo. Porque Moisés e Arão é que cuidava do templo. Então ele chega diante de Moisés e fala assim: não é todo o povo santo? Por que deita só sobre os vossos ombros a tenda? Eles se levantam contra Moisés e Arão. Então a Bíblia vem nos dizer que Corá, por causa da sua rebelião, ele é engolido pela terra, ele, a sua família e a sua fazenda. É enterrado vivo. Porque a Bíblia diz que a terra se abre e engole. E os outros 250 homens foram fulminados. Porque sai um fogo e consome a todos e mata a todos. Então, para acabar com esse problema, Deus orienta a Moisés a pegar os pais de cada tribo com a sua vara e colocar dentro do tabernáculo. E a vara que seria de Arão, Deus ainda fala: escreve o nome dele nela. E quando vão pela manhã, a vara de Arão estava florescida. Tinha florescido. E o versículo vem nos dizer que deu até amêndoas. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quando isso acontece, Deus fala para Moisés: agora pega essa vara e leva para o testemunho a Arca da Aliança. Bota lá, dentro da arca. Para quê? Para servir de exemplo para os rebeldes. Para que eles lembrem do que aconteceu. Para que não morram. Misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Hoje, vivemos no tempo da graça. O favor imerecido. Paulo vem nos dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 8,
Pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu quero te levar a meditar comigo aqui num pequeno detalhe. Existe uma diferença entre misericórdia e graça. Existe uma diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é nós não recebermos o que merecemos, a morte. Porque Deus fala para Adão: se tu comer do fruto, certamente morrerás. Paulo vem dizer aos romanos que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia do Senhor, Jeremias vem dizer que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Por isso a vara de Arão estava lá na árvore, para que os outros se lembrassem e não morressem. Glórias a Deus. A misericórdia do Senhor é nós não recebermos o que merecemos, a morte. E a graça? A graça é nós recebermos o que não merecemos, a vida eterna. Aleluia, Senhor. Glória. Pela graça somos salvos. Todos os dias, amados, a misericórdia do Senhor é exercida sobre a nossa vida. Todos os dias, a misericórdia do Senhor, ela é exercida sobre a nossa vida. O salmista vem nos dizer no Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Você não morre porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Glórias ao Pai. Você vai para o céu porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Todos os dias o mundo vive debaixo da graça de Deus. Por que isso, amado? Porque Paulo vem dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os dias o mundo vive debaixo da graça de Deus, mesmo eles ainda não tendo aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e estando no pecado, ainda há salvação para eles. E nós, que nos arrependemos dos nossos pecados, somos pecadores convertidos, mas ainda de natureza pecaminosa. Mesmo ainda sendo pecadores, nós temos um que intercede por nós diante do Pai. Jesus é o nosso advogado e intercede por nós diante do Pai todos os dias, porque todos os dias o acusador se levanta contra a sua vida, mas ele está lá como advogado fiel, intercedendo pela sua e pela minha vida diante do Pai. Ele intercede por você e por mim. Ele é o nosso advogado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Amados, o último item. As tábuas da lei. Quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 16, ele diz assim: depois porás na arca o testemunho que eu
te darei. O versículo 21, ele diz: e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Lá no capítulo 31 ainda de Êxodo, versículo 18, ele diz: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 10, versículo 2. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Amados, as tábuas da lei representam o testemunho. O que isso quer dizer, amados? Lembrança da importância da lei como padrão de santidade que Deus requeria do seu povo. Isso quer dizer, amados, que Deus é um Deus que tem princípios. Isso quer dizer, amados, que Ele, como Deus que tem princípios, Ele é justo e atua como juiz. Ele, como juiz, Ele tem princípios. Ele é justo e não falha. A sua justiça não falha. A sua justiça não falha. O salmista vem dizer no Salmo de número 7, versículo 11: Deus é juiz justo. O profeta Isaías vem dizer no capítulo 45, versículo 21: Ele é Deus justo e salvador. Como Deus e juiz, Ele exige que seus princípios sejam cumpridos. Veja o que ele fala para o povo lá atrás. Levítico capítulo 11, versículo 44, somente a parte A. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Para nós, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus exigiu do povo santidade e exige de nós também. Para o povo lá no deserto, Deus falou: quero que vocês sejam santos. E para nós, Ele também fala. Porque exatamente essa última passagem que Pedro se refere foi de Deus falando para o povo lá no deserto: sede santo, porque eu sou santo. Glórias a Deus. Tem algo que me chama muita atenção quando nós falamos das tábuas da lei. Sabe por quê? Nós vimos que Hebreus capítulo 9, versículo 4 diz que tinham 3 itens dentro da arca. E todos nós sabemos disso porque nós lemos as referências. E nós vimos Deus mandando colocar dentro da arca. Mostrando que Ele é o Deus da provisão. Mostrando que Ele tem poder e é misericordioso. E mostrando que Ele tem princípios. Mostrando que Ele exige santidade. Mostrando que Ele exige conduta de quem o serve. Mas olha que detalhe interessante. Lá em 1 Reis, capítulo 8. O versículo 9. Quando Salomão, ele dedica, ou seja, ele inaugura o templo, ele constrói o templo e leva a arca da aliança para dentro do templo.
Olha o que o versículo 9 vem nos dizer. Na arca nada havia, senão só o quê? 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Quando Salomão leva a arca da aliança, só tinha as pedras, só tinha os mandamentos. Mas e o maná? E a vara de Arão? Não se sabe o que aconteceu. Acredita-se de que quando foi roubada, provavelmente os filisteus abriram a arca. Não se sabe, são especulações. A Bíblia não deixa claro o que aconteceu com o maná e o que aconteceu com a vara de Arão. Mas eu convido você a pensar junto comigo que, independente do que tenha acontecido, as únicas coisas que eu posso te dizer, ou a única coisa que eu posso te dizer que Deus fez questão de manter, foi a sua palavra, foi os seus mandamentos, foi os seus princípios dentro da arca. Por quê? Ele já tinha provido para o povo, ele já tinha demonstrado para o povo o seu poder, mas a sua palavra, os seus mandamentos não passarão, permanecerão eternamente. Aleluia. Glórias a Deus. Quando eu li isso, amados, me chamou muita atenção. Porque ele mostrou para o povo que ele é Deus de provisão. Ele mostrou para o povo que ele tem poder. Ele fez uma vara florescer e dar fruto. E ainda deixou como um ato de misericórdia, demonstração de misericórdia para os próximos, rebeldes, possíveis rebeldes, não morrerem. Sumiu da arca, não estava na arca. Mas os mandamentos, os princípios, o testemunho estava lá. E isso ele exige de nós até hoje. Isso ele exige de nós até hoje. Por isso Jesus diz em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7 e o versículo 10, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Os princípios de Deus, amado, é inegociável. A palavra de Deus não tem negociação. Ele exigiu do povo santidade. E a sua palavra nos revela que hoje ele ainda exige santidade de nós. Ainda existem muitos que se dizem cristãos e querem servir a Deus de qualquer maneira. Quer servir a Deus de qualquer jeito. Ainda existem muitos que acham que pode servir a Deus do jeito que ele acha certo. Não, eu entendo que é assim. Eu acho que é assim. Então eu sirvo a Deus assim e ele recebe. Tem gente que quer cultuar de qualquer maneira. Nós já falamos aqui outras vezes sobre reverência no culto, sobre ter ordem e decência no culto. Tem muitos que querem cultuar de qualquer maneira. E agora eu quero te convidar a refletir comigo. Se você pode cultuar de qualquer maneira, se Deus não exigisse
princípios do seu povo, dos seus servos, e podemos cultuar de qualquer maneira, por que ele não recebeu a oferta de Caim? Por que ele não recebeu quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho perante o Senhor e foram mortos? Por que ele não recebeu o sacrifício que Saul fez, não esperando Samuel chegar? Por que ele não recebeu a oferta de Ananias e Safira, quando eles simplesmente quiseram entregar a oferta? Se você acha que Deus só olha para a intenção do coração e você pode fazer o que quiser, se Deus só olha para a intenção do coração, por que ele castigou Moisés ao bater na rocha? Se Deus só olha para a intenção do coração, por que Uzá morreu ao simplesmente tentar segurar a arca da aliança para não cair no chão? Deus é um Deus de princípios. Você e eu não podemos servir do jeito que achamos melhor. Você e eu não podemos ofertar do jeito que achamos certo. Você e eu não podemos cultuar do jeito que achamos que deve ser. Existem princípios, e os princípios de Deus estão em nossas mãos, e nós aprendemos ele todos os dias, e temos que procurar vivê-lo todos os dias, para que assim ele receba o nosso culto, ele receba a nossa oferta, e ele receba a nossa adoração. Se você não viver os princípios de Deus, você não vai provar da provisão de Deus na sua vida. Deus já enviou provisão para nós. Temos o privilégio de viver a graça de Deus. Mas Ele quer que a gente ande em santidade, cumprindo a sua palavra. Vamos parar de querer justificar o nosso estilinho de vida e vamos nos colocar na posição em que a palavra manda. Ah, meu irmão, mas é muito difícil. Jesus falou, eu venci. Tu também vai vencer. Ele disse, eu estou contigo. Eu te ajudarei. Então tu vai vencer também. Para de querer ficar justificando. Para de querer ficar vivendo em avareza, como nós lemos em Hebreus. Entrega a tua vida toda ao dinheiro, se torna escravo do dinheiro. Muitas pessoas hoje deixam de cultuar, independente do dia da semana, porque tem que trabalhar o tempo inteiro. Para com isso, Ele te ajudará. Ele disse, eu não te deixarei e nem te desampararei. O versículo seguinte diz, então digamos com confiança, Ele é o nosso ajudador. Ainda no capítulo 13, versículo 8 de Hebreus, ele vem dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. No capítulo 10, versículo 23, ele diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amados, se Ele prometeu estar contigo todos os dias, Ele vai estar contigo todos os dias. Se Ele prometeu segurar nas suas mãos, Ele vai segurar nas suas mãos. Se Ele prometeu que você não vai cair porque Ele está contigo, e mesmo que você caia, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele está do seu lado. Mas é necessário que a gente viva os princípios. É necessário que a gente viva a sua palavra. Ele não abre mão de vivermos a sua palavra.
Quer experimentar a provisão de Deus? Quer ter experiências com Deus? Testemunhar? Então viva de acordo com a vontade de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Peça o seu Espírito para o reger. E então você terá experiências com Deus. E você vai poder testificar que de fato Ele não te deixou, nem te desamparou. Ele é o teu ajudador.